pacientes mais difíceis e empulhadores são os indivíduos que desafiam até o limite a sagacidade dos médicos. Desconfiar de um quebra-cabeça escondido por agente queixume é a prova ácida da imaginação e da sagacidade clínica dos médicos. Albert Lau. Portanto, estamos aqui para fazer uma entrevista com o Dr. Sábio, o médico mais famoso do sertão. Ô cara esse. O próximo. Sou eu, doutor. O que é que o senhor tem? Eu tenho um botequinho, uma vendinha. Eu estou perguntando o que é que o senhor está sentindo. Ah, tô sentindo uma fome arretada. Ainda mais agora. Parece que vão acabar com nossa família. Como é que o senhor se chama? Hein? Seu nome? De novo. Não, de novo não. O senhor ainda não me respondeu seu nome. Meu nome é de novo. De novo Silva. Seu criar. Mas quem lhe pôs esse nome desgraçado? Foi Felino, meu avô. Por que o senhor veio aqui? Diga. Ora, doutor, não é que fecharam a UPA lá perto de casa? E aqui é um lugar mais pertinho. Então vamos lá. O que é que o senhor tem? Eu tenho uma vontade danada, doutor. O que é que eu tenho? Eu tenho uma vontade, Mas se eu soubesse que eu tenho, eu não vim aqui, doutor. Vamos lá. Por favor, sente-se aí, que eu vou examiná-lo. Vamos lá? Aonde está sentindo a dor? É no bolso, doutor. É no bolso. Agora é história de golpe, agora é história de prístima e agora tá tudo tão caro, né, doutor? Tá, né? Mas sente, eu estou perguntando onde está o local da sua dor. Ah, sim, agora eu entendi, doutor. Tá doendo aqui, ó, na minha cabeça, aqui, ó. Dói na barriga, uma dor miserável de dor. Dói a perna, que vai doendo, dói até o pé, doutor. E as costas? Olha, as costas é uma dor danada. Vamos lá, vamos fazer o exame. Fale 33. 33. Fale 333. 333. Fale 3.333. Ô, doutor, o senhor vai me examinar ou fazer jogo de bicho? Ó. Bom, pelo que eu percebi, o senhor não está com nada acontecendo, não. É só uma coisinha boba, uma cefaleia. Isso é perigoso, doutor? Nós só podemos saber depois de alguns exames, sabe como que é, né? Cefaleia antibiótica, isso tem que fazer os exames, tem que fazer o eletro da cabeça. Ai, então eu vou ter que levar um choque, doutor? Não, o eletro é um exame de segurança. Ah, bom, então é ele que vai me segurar pra mais que eu levo o choque? Isso também pode ser uma taquicardia paroxística, causada pela E é perigoso, doutor? dengue. Mas ó, o senhor vai ser rápido, é só o senhor fazer o exame do eco. Ah, e a beleza? Fazer o eco é comigo mesmo. Eu subo lá em riba do morro, dou-lhe um berro, dá pra fazer cada eco de lá, doutor. O senhor vai ter que fazer o eco aqui no hospital, senhor, de novo. Mas, doutor, hospital é lugar de silêncio, doutor. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uns exames, passar uns exames pro senhor. Ah, doutor, peraí. Porque falando nisso, né, eu até inventei, cara. Eu trouxe aqui um potinho, né, de xixi e de cocô, que é pra nós examinar, pra nós ver se eu tô legal. Minha mulher diz que tem médico que conhece e sabe da gente
novo. Eu vou mandar, toma isso também, sua chapa. Eu vou mandar para o laboratório. Agora eu vou prescrever para o senhor um supositório. O senhor pegue ali na farmácia e pode ir embora para casa assim. Tá bom, obrigado, viu, doutor? Olha, pode levar os seus potes e entregar para a moça lá da farmácia? Obrigado, seu filho. Algum problema de saúde, moço? Não, eu estou aqui apenas para entrevistá-lo. Pode sentar aqui, pode sentar. Pode sentar, fica à vontade. Então, esse paciente que acabou de sair tinha algum problema grave? Não, nada grave. Só entupimento nas fias caganicas. Oxi! Esse deve ser um mal comum do povo daqui, né? Também uma comunidade tão abandonada pelos poderes públicos. Pode essa coisa. O senhor ainda não viu nada. O pessoal aqui não sabe nem ler. A maioria nunca foi no colégio. Dá licença, doutor! Seu de novo. De novo! Que foi? O senhor tá bom já? O que aconteceu, seu filho? É que eu não entendi direito como é que é pra tomar o tal remédio. Então, como é que toma o remédio? O senhor pega o supositório na farmácia, leve pra casa, chega em casa e introduza no ânus. Tá bom! Obrigado, hein, doutor? Nada, seu Dino. O senhor ouviu? É inacreditável! Como é que pode tanta dificuldade para usar o diacho do supositório? O senhor ainda não viu nada. Qual foi o problema mais estranho, o problema que o senhor resolveu aqui? Que eu me lembre. Foi de uma menininha, ainda muito jovem. O que foi? Alguma doença incurável? Não, nada demais. É que ela era muito travessa. Gostava muito de travessura. Então a mãe virou e falou: ô menina, se você continuar desse jeito, vai nascer uma gata entre as suas pernas. O que aconteceu com a menina? Imagine só. A menina foi crescendo. E com isso foi ficando mocinha. E conforme ela foi crescendo, ficando mocinha, naturalmente aconteceu o que tinha que acontecer. Nasceram os pelinhos lá e lá. E aí, os pelinhos começaram a crescer. E ela desconhecia esse acontecimento comum da natureza humana? É inacreditável. Ela desconhecia. Vem cá, e como o senhor resolveu esse problema da menina, da tal menina aí? Rapaz, eu sabia que ela amava muito a avó dela e mandei que chamasse a velha aqui. A velha veio. E com muito tato e carinho, disse pra ela, netinha: minha linda, não fique preocupada, isso é normal, toda mulher tem uma gata entre as pernas. Então a menina disse: é mesmo, vovó? Então você também tem? A velha disse: lógico que eu tenho. Quer ver? E levantou a saia pra menina. E a menina então disse, depois de olhar muito, falou: a sua gatinha de tanto pegar rato, tá com a linguinha de fora. Popular, em que o senhor vai entender e vai ser mais fácil, ok? O senhor passou no
na farmácia. Pegou o supositório. Pegou. Agora vai embora pra sua casa. E enfia no cu. Ai, doutor! Eu sabia que o senhor ia se sangrar com Deus! É inacreditável. Bom, essa esquete foi do grupo ETA A. E o grupo ETA A é um dos mais antigos da Zona Oeste, com a direção do Moacir Teixeira. E ele, infelizmente, não pôde vir, mas tem alguns integrantes aqui do ETA A, como a Rosângela Sambista, a Losa, o Eduardo. O Adelir é um ator antigo do ETA A. E nós convidamos, eu também sou, gente, do ETA A, e convidamos o Chupi para fazer essa brincadeira aqui com a gente.